Olá, um bom dia a todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo em Lucas, capítulo de número 15, versos de número 17 ao verso de número 19. A Bíblia Sagrada diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Nesta manhã, nesse dia, nós trataremos do tema O Caminho do Arrependimento. Naquele dia, Jesus Cristo contou 3 histórias. E é interessante que Jesus tinha uma intenção com relação àquele público, às pessoas que o ouviam, e Jesus falou do valor de cada um daqueles itens, da dracma, da ovelha e do filho. O Senhor mostrou o quanto cada um desses objetos, desses itens, eram importantes. Mas, sobretudo, nós podemos perceber que nenhum dos 3 fora mais valorizado do que o filho pródigo. E por falar em filho pródigo, muitas vezes a gente se depara com essa palavra pródigo e provavelmente algumas pessoas talvez nunca tenham buscado significado, conceito de pródigo. E é interessante o que significa pródigo, que é aquele que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, que é um verdadeiro gastador, um esbanjador. Esse é o significado de pródigo. E quando nós vamos olhar para a figura do filho pródigo, que um dia resolve sair de casa, de seguir sua vida, de viver de forma dissoluta, nós podemos observar que há um determinado dia quando ele cai em si. E é nesse momento que ele cai em si que ele vai se lembrar que a fome chegou. E aí ele começa a pensar: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. É interessante olhar para isso e perceber que é como se aquele moço, por um momento, ele tivesse vivido um tempo da sua vida sobre o efeito de uma anestesia. E após passar esse efeito dessa anestesia, ele caiu em si. Ele passou a ter noção das coisas. Muitas vezes, na nossa atualidade, isso não é diferente. As pessoas vivem a maior parte do seu tempo para agradar a si mesmo, para agradar os seus pecados, para satisfazer os seus erros. E não têm noção de que um dia saíram da casa do Pai, de que um dia saíram do mesmo Pai, que formou todas as pessoas que estão sobre a face da terra. E um dia podem ter a oportunidade de regressar para a casa desse Pai que está de braços abertos. Mas existe um caminho para ser percorrido, e esse caminho é o caminho do arrependimento. Muitas pessoas talvez podem levar uma vida para regressar por esse caminho. Outras talvez terão essa percepção em menor tempo. E outros talvez tenham a trágica tristeza de não se arrepender a tempo e de voltar-se para o caminho. Mas esse moço do texto sagrado, ele resolve, ele toma uma atitude: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu vou reconhecer que eu pequei contra o céu e diante dele. Isso falta para muitas pessoas hoje, ter essa atitude de se levantar do estado em que você se encontra prostrado, de resolver seguir pelo caminho do arrependimento, de se apresentar diante do Pai. E esse Pai é Deus.
reconhecer sua vida de erros, de falhas, de pecados, de egoísmo, reconhecer que você falhou, que você errou, que o seu orgulho falou mais alto e confessar seu pecado. Um momento entre você e seu pai, onde você reconheça isso. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, entre as atitudes que esse filho pródigo toma, há uma atitude a qual eu e você nós não precisamos tomar. Ele, dentro dessa postura de arrependimento, é interessante quando ele vai expressar no versículo de número 19, quando ele diz o seguinte: já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Muitas vezes nós queremos levar até Deus os nossos projetos prontos. E Deus não precisa disso. Deus não precisa dos seus projetos, Deus não precisa dos meus projetos. Deus precisa apenas que eu e você estejamos arrependidos e dispostos a trilhar o caminho do arrependimento, o caminho de volta à presença desse Pai, à comunhão com Ele, a comunhão que um dia existiu. E o que vem depois disso? O que vem depois disso é uma grande festa. Momentos de alegria, momentos de comunhão, momentos de regozijo na presença desse Pai. Portanto, a oportunidade é hoje. Não deixe de passar essa oportunidade. Não tenha receio de percorrer o caminho de volta. O Pai está de braços abertos, pronto para oferecer o melhor novilho, para colocar novamente no seu dedo um anel de honra, a te receber com um caloroso abraço, com ósculo santo. Mas só depende de você. Que o Senhor Jesus Cristo te leve a percorrer esse caminho do arrependimento e que você não desperdice essa oportunidade. Que o Senhor Jesus te abençoe durante todo esse dia. Fique com Deus. Um grande abraço em nome de Jesus.